Bom, John Textor hoje depois na CPI que está apurando supostos esquemas de manipulação no futebol brasileiro. Ele foi convocado para essa CPI depois das declarações que ele fez no ano passado, tudo que a gente acompanhou, toda essa movimentação aí que o John Textor está fazendo. Diz ele que tem as provas, hoje ele foi apresentar essas provas e foi responder uma série de perguntas aí da CPI, perguntas do senador Romário, do Jorge Cajuru, entre outros senadores que estavam ali na CPI. A gente vai ver um trecho onde ele fala como funciona esse sistema que ele contratou, que é um sistema de inteligência artificial que basicamente monitora e analisa ali o comportamento do jogador para tentar determinar se aquele comportamento é um comportamento suspeito ou é um comportamento natural. Ele vai fazer isso baseado numa série de padrões de movimento, analisando falhas, analisando ali uma série de tomadas de decisão. Mas vamos ver aqui o John Textor explicando como isso funciona e se realmente faz sentido acusar de manipulação no jogo, dizer que isso tem prova baseado em inteligência artificial e em análise de padrão de movimento. Vamos ver aí o vídeo do John Textor e vamos depois analisar juntos o que está acontecendo. E eu tenho vários exemplos de erros do árbitro de VAR temos uma situação na Inglaterra quando houve um jogo do Liverpool e nós acreditamos que foi um erro e que isso ocorre raramente numa grande liga. E o que nós percebemos foi que, naquele momento, às vezes a mesma combinação de árbitro de vídeo e árbitro de campo, e isso às vezes é importante ser verificado, e eu vou compartilhar com vocês essas evidências, mas para responder a sua pergunta, o que a tecnologia de jogo do Good Game é capaz de revelar é que ele é capaz de distinguir o comportamento humano. O método da Good Game, em 2013, ele foi aplicado primeiramente em handball. Ele avalia o comportamento normal, o comportamento real, e depois ele distingue, é capaz de identificar um comportamento anormal. E existem margens de erro de desempenho, por exemplo, devido ao cansaço do jogador, devido à idade do jogador. E vemos que isso ocorreu, por exemplo, no jogo do São Paulo e do Palmeiras, o que eles chamam de deficiência. Eu acho até que essa palavra não é muito adequada. Mas o que eles buscam identificar é o desvio. E o que a tecnologia faz é que eles olham esses 90 minutos, cada milissegundo, e eles identificam qual é um comportamento normal. Em cada milésimo de segundo, como o ser humano responde àquela interação com a bola. E então ele identifica uma certa margem de variação desse comportamento normal. Se ele não estiver atuando dentro dessa margem de 3, então ele marca aquela interação como anormal. Então, na noite que estamos falando, na jogo do Palmeiras, havia 3 jogadores, o que nós poderíamos identificar como deficiência normal, e isso pode ocorrer de forma isolada. Everton tinha uma deficiência porque ele tinha um passe muito ruim. Rios tinha uma deficiência porque Mas isso ocorreu de forma muito isolada. Depois ele passou a analisar os jogos, a parte do São Paulo. Um jogador teve 8 deficiências. Isso estava além do triplo da reação normal de um jogador normal. Isso estava além da normalidade de um jogador, e ele tomou a decisão de não interceptar a bola. Ele pode mudar a inclinação do corpo para não interagir ali com a bola, e ele pode identificar, essa tecnologia é capaz de identificar quanto de peso que ele coloca em cada uma das pernas e como esse jogador se comporta na interação ali com a bola, como ele se posiciona ali na grama.
e como que ele move a sua perna. Então, a imagem de computador agora nos permite perceber e avaliar as imagens de forma muito mais precisa do que um ser humano é capaz de enxergar. O que esse jogador decide não interceptar uma jogada, um passe, em vez de correr. E isso eu vou mostrar aqui no filme que eu trouxe. Basicamente, o que o John Textor está dizendo é que esse sistema da Good Game, ele analisa padrões de comportamento, é o que ele chama nesse trecho de vídeo de deficiência. Ele até diz que esse termo não seria o termo mais apropriado, eu também acho que não, mas não é o que importa no momento. O que importa é entender como isso funciona e determinar se isso realmente seria útil e seria válido para a gente dizer que um jogador manipulou uma partida, de que ele deliberadamente errou numa jogada, deixou de ir numa bola ou cometeu alguma falha proposital e que isso tenha influenciado diretamente no resultado do jogo e que possa ser considerado manipulação de resultado. Bom, como eu disse para vocês no outro vídeo que eu estava falando do próprio John Textor, eu trabalho na área de desenvolvimento, trabalho com inteligência artificial e eu acho muito complexo a gente criar um padrão de comportamento baseado em uma lista de jogadores, milhares de jogadores que seja, a gente dizer que esse padrão de comportamento pode determinar todas as ações de outros indivíduos. A gente teria que ter uma base de conhecimento muito grande, analisar milhares de jogadores e transformar isso numa análise muito assertiva e muito abrangente. Eu não sei como funciona essa plataforma, não sei qual é a taxa de assertividade dela, mas assim, o que eu entendo é, o John Textor não é um cara burro, até porque ele não chegaria onde ele chegou sendo uma pessoa burra, ele não é um cara que jogaria a sua credibilidade no lixo por qualquer coisa. Ele está há 1 ano no Brasil, quase 2 anos aí na SAF do Botafogo, ele está começando um trabalho que tem tudo para ser um trabalho promissor. Se a gente for analisar onde o Botafogo chegou no ano passado, se comparar com o que o Botafogo fez nos anos anteriores, a perspectiva que se tinha do Botafogo é que caindo para a 2ª divisão ele teria muita dificuldade para voltar, e o Botafogo voltou para a 1ª divisão, quase foi campeão no ano passado, aconteceu uma série de problemas e o Botafogo perdeu o título, como a gente viu, mas a verdade é que o trabalho do John Textor está no começo ainda, e não faria sentido nenhum ele jogar tudo isso no lixo se ele não tivesse uma série de documentos e uma série de análises que ele entende que são provas de manipulação e de que o time dele e outros times também foram prejudicados aí por conta desse esquema. Ele é muito inteligente, acho que ele não faria esse tipo de coisa, não faria sentido nenhum. E uma coisa que a gente tem que ponderar é que várias vezes a gente já viu dirigentes dizerem que o seu time foi prejudicado, que o juiz roubou de propósito, que o juiz estava a favor do outro time. Isso é muito comum no futebol brasileiro, mas a gente nunca viu ninguém levar esse tema tão à frente, tão a sério como o John Textor está fazendo. Ele está investindo dinheiro nessas análises, colocando a marca do Botafogo em risco, digamos assim, porque ele está se expondo, ele pode criar uma rivalidade com outras torcidas, ele pode afastar determinadas marcas por conta disso, mas ele está levando até o fim aquilo que ele começou no ano passado e aquilo que ele acredita que pode provar aí que existe um esquema de manipulação no futebol brasileiro. Eu sinceramente acho que isso é muito válido porque várias vezes a gente viu comportamentos estranhos de árbitro, de jogadores, entre outras. Muitas coisas já aconteceram no futebol brasileiro e a gente nunca teve quem pudesse levar isso à frente e colher uma série de provas e poder ser ouvido. John Textor está fazendo isso. Tomara que o que ele está apresentando sejam provas de verdade. Como eu já disse aqui no vídeo anterior, se ele estiver mentindo, ele tem que ser punido, tem que ser banido do futebol brasileiro, talvez até do futebol mundial, pela bagunça que talvez ele esteja causando. Mas se ele estiver falando a verdade, a gente tem que agradecer pelo trabalho que ele está fazendo, por pior que seja o futebol brasileiro chegar no ponto que chegou. Se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, comenta aqui o que você acha, se você acredita que isso que o John Textor está fazendo é benéfico, se você acha que as provas elas podem ser reais mesmo, se ele está jogando uma cortina de fumaça. Se inscreve no canal se você não é inscrito e se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.